Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Eis as principais novidades do mercado. Na Suíça, nós temos um grupo de cidadãos que está a pedir ao seu Banco Central para comprar Bitcoin, ou seja, não só optar pelo tradicional ouro como reserva de valor, mas também para incluir Bitcoin. Evidentemente que isto é apenas uma intenção. Eles estão na fase de angariar inscrições, eles têm que ter 100 mil assinaturas, mas é a primeira vez que eu estou a ver um grupo de cidadãos a pedir a um banco central para comprar Bitcoin como uma reserva. Vai ser caso único, vai ser caso isolado? Não me parece. Eu acredito que os próprios bancos nacionais vão começar, com o passar do tempo, a pedir, a comprar Bitcoin para as suas reservas. Aliás, o BIS já veio permitir que todos os bancos centrais possam ter das suas reservas até 2% de BTC, portanto eu acho que esta vai ser uma tendência nos próximos anos. E é normal, porque toda a gente está a perceber aquilo que está a acontecer. Eu estava a ouvir um episódio há pouco tempo sobre outro canal, em que estavam a dizer que neste momento a dívida que está a ser emitida nos Estados Unidos não está a ser comprada da forma como estava a ser comprada no passado. Portanto, as pessoas começam-se a perceber que nós vamos ter um mundo com dívidas elevadas, com inflação elevada, porque é preciso financiar essa dívida, e estamos a falar que a inflação é evidentemente um imposto camuflado que os próprios países precisam para pagar aquilo que devem. Portanto, nós infelizmente vamos ter este tipo de sistema até que um dia isto quebre, porque mais cedo ou mais tarde isto vai ter que quebrar, ou porque as pessoas se revoltam, ou porque há um cataclismo qualquer externo, uma guerra qualquer que justifique uma mudança estrutural financeira muito grande. Algo, na minha opinião, irá acontecer. Não sei quando, mas isto para mim é impensável, porque nós estamos a falar num momento galopante ao nível de dívida. E se vocês não acreditam, reparem, a dívida nacional americana está a aumentar em $1 trilhão a cada 100 dias, totalizando já 34,4 trilhões de dólares. Aliás, nós podemos ver aqui pela lista dos países mais endividados, já são 24 os países que, mesmo produzindo durante um ano, não é suficiente para pagar a sua dívida, o que é tremendamente grave. Que impacto é que isto pode ter, por exemplo, num ativo como o Bitcoin, que está a ser vista como um hedge, como uma proteção de capital? Aliás, aquilo que os suíços estão neste momento a pedir para o seu Banco Central. Aquilo que vocês vão ouvir é do Sr. James Levis, que é do Bitcoin Opportunity Fund, e é tremendamente esclarecedor. Vamos ouvir. I would be shocked if we don't hit, if we don't hit 100,000 plus Bitcoin this year. And the reason we wouldn't is because of timing around the election, around some sort of geopolitical event, and it takes too much time between the time of the event and the tsunami of money printing that we will see after that event. But Bitcoin and gold will sniff that out, and they will see that we're going to have massive money printing to a factor of what it was before. It's not going to be $5 or $6 trillion. It's going to be 10, 15, 20 trillion dollars, because that's where we are in the leverage of the system. That's what it will take in order to re-up this just it's an endless doomed debt loop that we're in, and we've got to keep it going, and that's the only way. Um interminável ciclo de dívida, é exatamente isso. Portanto, neste momento há aqui duas escolhas. Ou isto colapsa, o nosso sistema todo colapsa, ou vai ser alimentado. E para ser alimentado é constante impressão de capital. E aquilo que ele diz não são 5 trilhões, são 15 ou 20 trilhões, algo como nós nunca vimos no passado. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre os ETFs. Portanto, a Grayscale, pelos vistos, já criou um mini ETF com uma taxa impressionante, que é de 0,5%. Ou seja, eles têm um ETF com uma taxa elevadíssima, que é 1,5%, e agora criaram outra com 0,15%. Vão converter 10% dos seus ativos para lá, mas aqui está uma jogada de mestre por parte da Grayscale. Em primeiro lugar, dizer que o mais barato neste momento é o ETF da Franklin Bitcoin, que é de 0,19%, eles agora vão ter 0,15%. Mas porquê é que eles estão a criar este novo ETF? É considerado um evento não tributável para os acionistas existentes de GBTC. Portanto, não se espera que esses investidores paguem impostos sobre ganhos de capital para transferir automaticamente para um novo fundo. Alguns investidores de GBTC, num estado inicial, com ganhos na casa de milhares de percentagens, enfrentariam um evento tributável significativo para mudar para um produto concorrente
com uma taxa mais baixa. Eu acredito que isto vai fazer com que haja uma diminuição da pressão de venda de GBTC, porque vamos ter esta conversão de fundo para fundo dentro de GBTC, o que acho que efetivamente vai ajudar Bitcoin. Por outro lado, temos Hong Kong, que já revelou as suas taxas de ETF através da empresa de investimentos Victoria Securities, que vai ser de 0,5% a 1% no mercado primário e no mercado secundário 0,15% a 0,25%. ETFs registram apenas 1,6% em ganhos não realizados, uma boa notícia. E porquê? Porque significa que nos últimos 155 dias os investidores que têm pelo menos 1000 BTC, ou seja, aqui obviamente inclui-se os ETFs, só estão com um lucro de cerca de 1,6%. Portanto, seguramente que eles não vão querer vender por essa quantia e estamos então, por isso, numa fase inicial para estes ETFs, para estes investidores que estão à espera, obviamente, dos ganhos que viram que o Bitcoin fez no passado. Portanto, será que fizemos um fundo na zona dos 59 mil? Não sei, ninguém sabe, mas pelos vistos os ETFs ou os investidores de ETFs estão obviamente muito bullish porque não estão a vender. ETFs de Bitcoin já têm 810 mil Bitcoins, ou seja, cerca de 5% de todo o Bitcoin do mundo, segundo o relatório da Glassnode. Portanto, segundo aqui esta análise, destaca que mesmo com a recente correção de Bitcoin, a criptomoeda continua numa fase de euforia, com base em métricas on-chain. De acordo com o novo relatório, a queda atual do preço de Bitcoin ainda é moderada em comparação com ciclos anteriores, sugerindo que o rei das criptomoedas está nas fases iniciais de um ciclo de alta. E talvez seja. E porquê? Porque o fornecimento de Bitcoin pode acabar em 9 meses, segundo o relatório da Bybit. A Bybit, obviamente, é uma das principais plataformas de criptomoedas do mundo e emitiu então um alerta preocupante esta semana. Eles têm previsão que é impulsionada não apenas pelo próximo halving de Bitcoin, mas também pelo contínuo acúmulo de Bitcoin por parte de fundos negociados, ou seja, os denominados ETF. As reservas de Bitcoin em todas as plataformas centralizadas diminuíram significativamente nos últimos tempos, chegando ao seu valor mais baixo em quase 3 anos, cerca de 1,94 milhões de BTC em 16 de abril. O relatório da Bybit destaca que, com apenas 2 milhões de bitcoins restantes nas reservas cambiais e considerando uma entrada diária de cerca de 500 milhões de ETFs de Bitcoin, aproximadamente 7.142 bitcoins estão a ser retiradas das reservas diariamente. Esta dinâmica sugere que levará apenas 9 meses para que todas as reservas sejam consumidas. Isto é o verdadeiro choque de supply. E aqui, se vocês querem uma plataforma, não posso deixar de também aqui anunciar a Bybit, que é parceira aqui do nosso canal, como vocês sabem, e podem ter uma recompensa até $30 mil. Obviamente que isto depende dos depósitos que vocês fazem, das operações que vocês fazem, mas se querem ajudar o canal a crescer, obviamente que agradeço que subscrevam via canal aqui do Alex Crypto, ou então escrevam mesmo o código de indicação Alex Crypto. E este gráfico aqui está, que é tremendamente esclarecedor. Estamos a falar do choque de supply, como eu acabei de dizer. Segundo os dados dos ETFs, da emissão de ETFs, a compra de ETFs, peço desculpa, por parte de diferentes plataformas, nos últimos 69 dias nós temos uma média que 389% de toda a Bitcoin minerada, ok? 389%. Se removermos GBTC, estamos a falar de 1716% de toda a Bitcoin minerada. Portanto, estão a ver aqui a pressão de compra se retirarmos GBTC. Mas vamos ser conservadores. Se nós tivermos apenas 25% da média de acumulação por parte de todos os ETFs, ok? Nós estamos a falar de uma pressão de compra de 429% de toda a Bitcoin minerada diariamente. Se for apenas 10%, estamos a falar de 128%, ou seja, claramente acima dos 100% de emissão de BTC. Ou seja, estamos aqui a falar de 28% a mais de procura perante toda a Bitcoin que é minerada. E isto, meus amigos, obviamente que pode estar a levar a esta conclusão do fornecimento de Bitcoin, pode estar a acabar no espaço de 9 meses. O que é que vai fazer ao preço? Tu já chegaste a essa própria conclusão. Tether revela nova estrutura que vai além de stablecoins, portanto, a Tether vai se tornar seguramente das maiores empresas a nível mundial. Eles já estão a trabalhar em negócios ao nível de dados, finanças, energia e educação. Como por exemplo, a Tether Data vai se concentrar no desenvolvimento, nos investimentos estratégicos em tecnologias emergentes como inteligência artificial e plataformas peer-to-peer. Atenção, peer-to-peer não deixa de ser interessante. E Tether Finance vai aproveitar a blockchain para criar uma infraestrutura financeira que vai facilitar o lançamento de uma plataforma de tokenização de ativos
digitais. Por fim, dizer que os mineradores de Bitcoin podem agora mudar o foco para a inteligência artificial após redução para metade, ou seja, vamos ter cada vez mineração cada vez mais verde e cada vez mais otimizada com a inteligência artificial. Meus amigos, não se esqueçam de deixar um gosto, porque ajuda efetivamente o canal a crescer. Comentem também e vemo-nos no próximo episódio.